Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, sou auditor fiscal do trabalho. Estou aqui com o meu amigo Patrick Lois, colega auditor fiscal do meu concurso. Já ele fala um pouco mais sobre ele. Vamos apresentar quem somos e vamos falar um pouco da trajetória de Patrick nesse concurso e nessa carreira que agora em breve iremos fazer 4 anos. Diga lá, Patrick, você é formado em que área? Como é que é a sua trajetória de concurso público? Como é que foi? Bom, eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Tocantins. Iniciei essa trajetória dos concursos no ano de 2007. Do segundo semestre de 2007 até 2013, que foi o último concurso que eu fiz. Em 2007 você passou para que cargo? Bom, em 2007 eu fiz um único concurso, que foi o Ministério Público da União, e não tive uma boa colocação. E daí comecei a estudar logo em seguida para o concurso da CGU, que saiu logo no início de 2008, e a prova foi em abril de 2008. E daí nesse concurso eu já tive a aprovação, estudei de dezembro a abril. E aí você ficou na CGU até você sair para o FT? Fiquei na CGU até sair para a FT, mas tinha conseguido aprovações em outros concursos, só que até ser aprovado em FT ainda não tinha sido chamado. Inclusive fui chamado depois de já estar no cargo de FT. E aí não valia mais a pena? Aí não valia mais a pena. Você passou em que concurso, por exemplo? Fui o primeiro colocado para analista do Ministério Público da União, segundo para analista do TRF da primeira região. Das duas áreas administrativas? Duas áreas analista administrativo. Para a FT eu fiquei em 20º, você ficou em 10º? 19º. Então assim, estamos aqui com um cara que ficou mais bem qualificado que eu, um cara que conhece. E para esses concursos, como é que você estudava? Porque todo mundo tem uma maneira particular de estudar. Como é que você estudava? O que é que você fazia que você acha que deu certo, que lhe rendeu colher esses frutos tão bons? Bom, depois do concurso do MPU, eu percebi que eu estudei da forma errada, e daí aproveitei que eu era formado em administração e tentei trazer algumas técnicas do curso de administração para a área dos concursos. Então, o que eu fazia? Eu pensava em 4 linhas: análise, planejamento, método e disciplina. Coloquei isso em prática, daí em 4 meses de estudo, 5 meses de estudo, consegui ser aprovado no concurso da CGU. Certo. Você, a essa época, tinha quanto de tempo de estudo, quantas horas de estudo você tinha por dia nessa época? Bom, tempo de estudo, às vezes, é uma dúvida que muitos concurseiros têm. Inclusive, tem gente que pensa que você passar num concurso, você tem que estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Inclusive, quando eu estudava para concurso, eu escutava muito isso. Só que eu sempre trabalhei. Então, o meu tempo de estudo por dia sempre foi em torno de 3 a 4 horas, certo. Mesmo para o concurso de AFT, minha média de estudo sempre foi essa. Estudava, trabalhava normalmente até 5 horas, saía, ia para a biblioteca, chegava lá por volta das 5h30, e estudava até as 9h30. Dava umas 4 horas, mas você não estuda as 4 horas seguidas, eu conto hora líquida. Agora a questão são 3 a 4 horas por dia, mais de horas líquidas, todos os dias. Até domingo? Até domingo, sábado e domingo. Inclusive, sábado e domingo eu estudava um pouquinho mais. Porque dava mais tempo. Dava mais 5 horas, até 6 horas. Mas, como dá para perceber, 3 horas de estudo por dia, 4 horas de estudo por dia não é uma coisa muito desgastante. Então, por exemplo, eu chegava em casa às 10 horas da noite e não estudava em casa, nunca estudei em casa. Então, não entrava madrugadas adentro estudando. Só estudava na biblioteca, não precisava. Agora tem uma diferença também. Quando não tem edital previsto, essa era a média de estudos. Agora, com o edital na praça, aí você tem que estudar o máximo que você conseguir. Então, se tivesse um edital, o que você fazia de diferente em termos de horas, por exemplo? Em termos de hora, estudava o máximo que conseguisse. Por exemplo, finais de semana, sábado e domingo, conseguia estudar em torno de 8 horas, 10 horas, inclusive no concurso da CGU, por exemplo, finais de semana, feriado que teve, sempre estava estudando. Até no concurso da CGU estava previsto para o início de 2008, e daí no final de ano de 2017, uns amigos de fora queriam passar o final de ano lá em Palmas. E daí iriam ficar lá em casa. Daí me ligaram: você vai estar em Palmas? Não. Eu falei: rapaz, não vou viajar. Aí ele: parece que a gente ia ficar aí na sua casa. Eu digo: não, faz o seguinte, eu vou viajar, eu deixo a chave. Vocês ficam aqui em casa, mas eu vou viajar. E daí passei 4 dias na casa dos meus pais, né? Morava sozinho, daí meus pais moravam na mesma cidade, passei 4 dias. Eu não podia perder 4 dias, que eles iam chegar dia 30 e ir embora lá pro dia 2, dia 3.
E daí eu não podia perder 4, 5 dias de estudo. Agora, lógico que isso porque já estava o edital, já estava atualizado, o edital já estava previsto para sair. Essa é uma realidade muito comum. O que a gente faz antes do edital publicado e o que a gente faz depois do edital publicado. Se ainda não inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo para se inscrever. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o Método Coaching, visite metodocoaching.com e clique no sininho que vai aparecer, que já está na sua tela, para ser notificado imediatamente a respeito de todo o conteúdo que a gente produzir aqui para o YouTube. Patrick, e o material que você usou para a preparação nesses concursos? O que é que você recomendaria como sendo uma estratégia interessante em termos de material? Bom, em termos de material, a gente, como concurseiro, principalmente quando está iniciando, a gente costuma pensar que a gente tem que ler tudo quanto é material. Então, a gente vai fazer um concurso, por exemplo, de auditor fiscal do trabalho, e daí a gente pensa que a gente tem que ler tudo que existe sobre direito do trabalho e sobre as principais matérias, direito constitucional, direito administrativo. Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos que estudavam junto, inclusive para auditor fiscal do trabalho. Em termos de quantidade de material, eles estudaram bem mais. Tem um colega que lia 3, 4 livros de direito constitucional, 3, 4 de direito administrativo, direito do trabalho, que existia de livros de direito do trabalho, eu acho que ele... Era do nosso concurso, é? Ele era do nosso concurso. Você fala qual é que foi? Qual o nome da pessoa? Ah, o Leandro. Ah. E daí ele lia, e tinha outros colegas também, vários outros colegas e alguns colegas, e também liam tudo quanto era material. Então a minha tática era, eu escolhi o melhor material, o melhor livro, e em vez de ler 3, 4 material, eu pegava aquele livro e lia aquele livro 3, 4 vezes. Eu achava que era muito mais proveitoso do que você ler vários materiais diferentes, que acaba confundindo porque cada autor tem um posicionamento. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Então, às vezes, acaba confundindo, você acaba perdendo tempo de estudo porque você está lendo um livro e você lembra que o outro autor falou outra coisa, você vai procurar o que aquele autor falou e daí já perde muito tempo com isso, não é muito proveitoso. Essa é uma pergunta muito recorrente. As pessoas falam, se eu estudar só por um conteúdo, um canal de estudo, sei lá, um PDF ou um livro, é suficiente? A minha experiência de Patrick pode indicar isso, que sim, é suficiente. Mas também vão existir outras pessoas que estudaram, às vezes, por livros, às vezes, que não são os mais comuns, e ainda assim passam, como a gente falou no começo, a trajetória de cada pessoa. A gente tem colegas do nosso concurso que estudam exclusivamente por PDF, sem ler um livro. Eu li alguns livros e estudei por PDF. Eu li livros só de constitucional, administrativo e direito do trabalho. O resto foi o que eu fiz. Mas a gente tem colegas do nosso concurso que passaram estudando exclusivamente PDF. Só PDF. Na hora H, meu amigo, o conteúdo está na sua cabeça. Até porque também você acaba complementando o estudo, por exemplo, na parte de direito você acaba lendo a legislação seca, que por mais que o material e o livro seja mais completo, por mais que você leia vários livros, então, você lê a legislação seca é de fundamental importância. Até porque sempre cai muitas questões de letra de lei. E eu digo até que você perder uma questão de letra de lei, você vai lá para o final da fila. Porque letra de lei você não precisa interpretar, você não precisa sequer entender. Você só precisa lembrar se era daquele jeito que estava escrito na lei. Outra coisa também, que eu complementava e que eu li bastante, era a jurisprudência. STF e STJ, Direito Administrativo, Direito Constitucional e do TST, os informativos do TST e Direito do Trabalho. Tanto que no nosso concurso, naquela discursiva lá foram 66 pessoas, salvo engano, que foram reprovadas porque não sabiam uma jurisprudência do STF e do STJ que, para mim, era uma jurisprudência assim, bem tranquila. Já conhecia, né? Já bem conhecida e corriqueira, digamos assim. E daí não tive dúvida. Teve um amigo lá de Palmas que ele estava na prova objetiva, ele estava entre os 10 primeiros na prova objetiva. E perdeu. Então, ou seja, se ele tivesse feito o mínimo do mínimo nas vezes, ele teria ficado entre os primeiros ainda. Sim. Teria ficado ali entre os 30 primeiros. E perdeu porque não sabia especificamente essa jurisprudência. Para quem está chegando agora na discussão do concurso de FT, a prova de 2013 foi uma prova aplicada pelo CESP, que teve uma redação, uma dissertação, cujo entendimento era o entendimento de férias de servidor público, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, e inúmeras pessoas zeraram ou fizeram muito baixa pontuação nessa questão e comprometeram toda a nota dessa prova e, claro, a nota de corte do exame como um todo, e aí da fase discursiva, e aí, infelizmente, ficaram. Então, todo cuidado é pouco, ainda que com um entendimento qualquer. Se for uma banca mala, ela derruba meio mundo, como derrubou. Nosso concurso poderia ter classificado 200 pessoas, só classificou um pouquinho menos que 100, por conta de um entendimento isolado. E teve outra questão também
perguntava sobre o entendimento do STF sobre o trabalhador rural. Essa foi a que eu tirei a maior pontuação, eu tirei a nota máxima no conteúdo e tive um erro lá, acho que uma vírgula, então valia 20, fiquei com 19,95. Só que essa jurisprudência específica eu não tinha lido. Só que como eu já tinha lido muito a jurisprudência do STF, eu tinha certeza que eu tinha decidido da forma que eu escrevi. Tanto que eu até comecei escrevendo assim, na decisão, o STF, e daí continuou. Eu acho que o examinador, quando ele pegou e leu, ele jurava que eu estava copiando. Estava por dentro. Parece que leu o acordo. É o assessor do ministro. É o assessor do ministro. Mas era porque eu tinha certeza que o STF... Porque você, quando começa a ler muito jurisprudência de um tribunal, você acaba meio que entendendo a forma como o tribunal pensa. Então, não tive dúvida. Foi que eu tirei maior nota no conteúdo, inclusive, mas não tinha lido essa jurisprudência dele, na verdade. Quando você estava na CGU, você olhava para concursos de alto nível? A FT era o único ou você tinha outros em mente também? Bom, quando eu passei na CGU, e daí eu falei que a minha trajetória começou em 2007 até 2003, mas na verdade teve um interstício aí, digamos, que depois, geralmente quando a gente passa em concurso, a gente meio que dá uma diminuída. Que eu acho que é um erro. Eu acho que eu deveria ter aproveitado isso e persistido. Então eu fiquei ali uns 2, 3 anos, não deixei de estudar totalmente, de vez em quando li alguma coisa só para não desaprender a ler e escrever, na verdade. Até final de 2010, mais ou menos 2011, não estudei tanto. E daí, quando eu passei na CGU, o foco inicialmente era TRE e TRT, para analista de tribunal. Mas eu não fazia todo e qualquer concurso que aparecia. Eu preferia ir fazer o concurso quando eu sentisse que realmente eu estava preparado. Porque às vezes eu acho que nós concurseiros, às vezes meio que queremos nos enganar, às vezes queremos, que vai que dá sorte. Eu digo que em concurso de alto nível não tem muito isso de sorte, não. Você tem que estar preparado. Então eu não fiz muitos concursos. TRE, eu acho que eu fiz o daqui do Amazonas, inclusive. E o do que não fiquei bem colocado, e no TRE Tocantins fui o 13º. TRT eu fiz o do Pará, acho que fui o 58º. E daí depois eu fiz o MPU e o TRF. E daí, como eu tive uma boa colocação e esperava que ia ser chamado, daí um amigo pegou e falou: rapaz, eu acho que a gente devia mudar o foco. A gente tá estudando para carreiras meio, e daí eu acho que a gente devia estudar para uma carreira fim. Eu falei: rapaz, isso aí tá certo. E daí, num primeiro momento, eu na verdade nem sabia que existia esse concurso para auditor fiscal do trabalho. Isso já em 2011. E daí eu pensei TCU e pensei Receita. Só que daí o que eu fiz? Nesse primeiro momento de dúvida de qual concurso fazer, eu peguei e estudei as matérias básicas. Porque às vezes você estudar a matéria específica para um concurso que você não sabe se vai sair, ou então se você não tem nem certeza se vai fazer aquele concurso, depois não faz, ou então depois o concurso não sai e você estudou coisa muito específica para aquele concurso. Então eu comecei a estudar as matérias básicas e depois um outro amigo pegou e me falou nesse concurso para auditor fiscal do trabalho. E daí eu fui pesquisar e me interessei. E daí uma vez até, às vezes as pessoas pensam também que quem passa nesses concursos, né, são gênios, né? Nada a ver. E rapaz, eu vou te dizer, eu até brinco que eu sou igual uma porta. Aí uma vez conversando com outro amigo, eu falando desse concurso, aí ele falou: rapaz, esses concursos para auditor só passa gênios, você passa dele, até usou a expressão, só passa tubarões, nós somos peixinhos. Aí eu fiquei pensando, eu digo: rapaz, mas vou fazer esse concurso. Aí comecei a estudar isso, foi logo depois do concurso, se não me engano, do TRT do Pará. Fiquei um tempo ali meio sem saber para onde que ia. Se ia fazer TCU, se ia fazer Receita. E daí acabei que nunca fiz nem TCU, nem Receita, nem cheguei a estudar especificamente as matérias direito tributário, contabilidade, essas coisas eu não cheguei a estudar. Mas as matérias básicas eu já tinha estudado. Não lembro o mês, mas eu lembro que do dia que eu sentei e pensei como é que eu vou fazer auditor fiscal do trabalho, foram 10 meses. Do dia que eu pensei isso até o dia da prova. Só que daí eu costumo dizer que é outra coisa também que as pessoas perguntam bastante sobre quanto tempo que é necessário, não sei se você vai fazer essa pergunta mais pra frente, quanto tempo que é necessário para você passar em um concurso para auditor fiscal do trabalho. O que você acha? E daí acontece, conversando inclusive com muitos colegas nossos que passaram no concurso, sobre preparação, sobre tempo de estudo, sobre como que foi a rotina, percebi que algumas pessoas passaram, por exemplo, com 9 meses de estudo, e teve pessoas que estudaram 3, 4 anos, fizeram o concurso anterior, inclusive em 2010, continuaram estudando para passar nesse. Só que uma diferença é, quem estudou só 9 meses, igual uma colega, e eu também estudei só 10 meses, o ponto específico é que a gente não iniciou do zero. Sim. Então não já tinha uma base. Então foi isso que eu falei. As matérias básicas para todo e qualquer concurso, por exemplo, as básicas do básico português funcional administrativo, você tem que saber estudar como
se tivesse nascido sabendo. Sim. Porque são 3 disciplinas que a pontuação para quem é aprovado é 90% e às vezes fecha. Eu, por exemplo, errei um de português, fechei funcional, acho que fechei substantivo também. E daí você vai perder pontos naquelas matérias que é mais difícil. Se você perde ponto na matéria básica, você vai lá no final da fila porque você vai ter que recuperar uma matéria que todo mundo errou. Daí, por exemplo, quando você vai fazer concursos, e daí, por exemplo, você decidiu fazer físicos, você estudou essas matérias básicas, e tem umas matérias comuns, digamos assim, que em todo e qualquer físico é cobrado. Geralmente contabilidade, direito tributário. Você vai fazer, por exemplo, DRT, também tem um núcleo ali de matérias comuns a todos os DRT, direito do trabalho, processo do trabalho. Depois você tem estudado as matérias básicas, estuda essas matérias comuns e daí só depois, no final, você estuda as matérias específicas. Né? Então, falando, voltando ao tempo, demora teve gente que passou com 9 meses, teve gente que passou com anos, mas quem passou com pouco tempo já tinha uma certa base. Um concurso para auditor geralmente tem em torno de 15 e 16 matérias. 15 a 16 matérias. Uma média de páginas de um material bom para cada matéria é em torno de 1000 páginas. Tem alguns que tem mais e tem alguns que tem menos, então a média é em torno de 1000 páginas. Então, se você for pensar, você vai ter que ler em torno de 15.000 páginas. Página pra caramba. Página pra caramba. E daí, agora também tem um detalhe. Se o cara for pensar que tem que ler 15.000 páginas, bate um certo desespero, digamos assim. Mas eu tenho que ler 15.000 páginas. Então, era a primeira parte que eu falei da análise que eu fazia. Eu digo, rapaz, eu só tenho que ler 15.000 páginas. Quantas páginas eu consigo ler por dia? E iria ver quanto tempo eu ia. Então, você pegar 15.000 páginas, você lê 30 páginas por dia, eu digo 30 páginas novas, sem contar revisões e exercícios. Dá 500. 500 dá 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, para quem está iniciando do zero, acho que um prazo razoável, iniciando do zero, seria em torno de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, para você estar preparado. Mas tem gente que pensa, não, mas 30 páginas é pouco. Aí já vem aquele outro negócio também que eu estava falando. Quando você pensa em 15.000 páginas, parece absurdo. Quando você pensa em 30 páginas por dia, fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Então, só que aquele negócio é todos os dias, né? Porque tem muita gente que às vezes começa até no início, às vezes lê 100 páginas por dia. Eu tinha um amigo que a gente até brincava que ele lia uma bíblia por dia, né? Mas aí tem aquela outra coisa também, você tem que ter um equilíbrio entre o avanço e o aprendizado. Então você não pode ir muito rápido porque você não está aprendendo, mas você não pode aprender tudo de forma que você não consiga avançar. Então você pensando em 30 páginas por dia fica bem mais fácil. Mas eu consigo ler 50, consigo ler 100. Só que daí são 30 páginas novas por dia, mas aí você tem que fazer as revisões, você tem que fazer exercício, tem que ler legislação, apesar que as páginas da legislação já tem incluído, mas você tem que ler também jurisprudência, então você tem que estar fazendo pelo menos 2, 3 revisões, então a média mais ou menos vai ser em torno de 30, não passa de 40 páginas por dia. É interessante que cada pessoa tem uma estratégia específica. E aí, se você vai entender o que essa pessoa fez, você precisa entender, essencialmente, a estratégia que ela traçou. Eu era muito metódico. Eu pegava todos os livros, todos os PDFs, somava todas as páginas. E dividia? E dividia, para saber quantas páginas eu tinha que ler por dia. No meu concurso, especificamente, quando saiu o edital para FT, eu lia todos os dias 50 páginas, até o dia da prova. Fora as revisões, fora os exercícios, e, salvo engano, eram 10 páginas de legislação, 50 de livro de PDF, fora as revisões e os exercícios. As pessoas elas são muito voltadas a pensar em termos de horas. Sim. Mas eu já vi inúmeras pessoas que pensam em termos de páginas e outras que pensam em termos de questões. Eu fazia essa conciliação, né? Porque, por exemplo, eu coloquei que eu tinha que ler 50 páginas, mas dentro do tempo que eu tinha disponível, se era possível. Então eu mesclava isso em termos de horas com quantidade de páginas por dia. Entendi. E quando você está falando, Patrick, de estudar sábado, estudar domingo, estudar com bastante afinco, como é que ficava a sua vida social nesse período? Bom, a vida social era dividida em 2 fases, digamos assim. Quando está sem edital, que a gente já falou, e quando está com edital na praça. Quando está sem edital, a média de horas era 3, 4 horas, então eu conseguia estudar e você ainda conseguia ter um mínimo de vida social. Igual eu falei, eu chegava na biblioteca 5h30, 9h30 eu já estava indo embora. Então de 9h30 para frente da noite eu estava livre. Final de semana, eu estudava 5, 6 horas, até no máximo 6 horas da tarde já tinha terminado, estava livre também para a vida social. Então, uma tática que eu usava era que eu fechava a minha meta de estudo na primeira oportunidade. Do dia? Do dia. Certo. Então, por exemplo, final de semana, na primeira hora do dia, disponível, eu estava estudando, para eu ficar livre mais cedo. Porque se você começa a deixar, não, vou começar a estudar depois do almoço, aí sempre aparece alguma coisa, você vai enrolando e daí não... Vai procrastinando. Vai procrastinando e daí você não consegue cumprir. Agora, agora é importante também o ponto da disciplina, né, que eu falei. Era meio lógico, que também tinha dias que às vezes você não estudava nada, que ninguém te ferra. Às vezes também
por outras questões também, de doença, de ficar doente e tal, mas às vezes também você não estuda porque está de saco cheio, às vezes eu chegava na biblioteca, olhava assim de saco cheio, fechava o material e ia embora, mas isso também era raro, né? Tem a questão da disciplina, então eu cuidava muito da questão da disciplina, eu sempre marcava quantas horas eu estudava, quantas páginas eu conseguia ler por dia, porque às vezes a gente costuma dizer que a gente estuda 3, 4 horas por dia, a gente estuda 5 horas por dia, e na verdade você estuda 4 horas por dia, naquele dia que você fez tudo que você tinha que fazer, você realmente estudou umas 4 horas por dia. Só que você não conta os dias que você estudou só 2 horas, estudou só 1 hora, você costuma dizer que estudou 4 horas por dia. Só que se você colocar isso no papel e você for fazer a média, não vai dar 4 horas por dia, vai dar 2 horas por dia. Isso tinha até um colega que estava lá na biblioteca junto, e ele dizia não, que ele só estudava, só deixava só para concurso. E daí ele falava que estava, não, eu estudo 10 horas por dia. 10 horas por dia. Só que daí, quando ia para a biblioteca, aí como é que ele fazia? Ele chegava, colocava o livro em cima da mesa, aí aparecia, horas depois, voltava e continuava lendo de onde estava. Aí depois sumia de novo, voltava só à noite, lia mais umas 4, 5 páginas, sumia, depois quando era na hora da biblioteca chegar, ele chegava, pegava o livro e ia embora. Aí um dia ele chegou para pegar o livro, aí eu falei, ei rapaz, onde é que eu consigo um livro igual esse? Aí ele falou, de direito do trabalho? Aí eu falei, não, esse livro que estuda sozinho. Aí, outra vez também, ele estava lá estudando, chegou, leu 4, 5 páginas e saiu, né? Aí o colega pegou, foi lá e colocou umas 100 páginas para frente. Aí quando ele voltou, continuou lendo, então o colega parou ali, nem percebeu que tinha mudado as páginas e tal. Então às vezes eu costumo dizer que às vezes a gente meio que fica se enganando, às vezes a gente quer justificar para outras pessoas que estudam. Então tinha uma amiga também que ela, todo dia ela chegava atrasada ou não ia estudar, porque a gente estudava na mesma biblioteca, e ela sempre vinha me justificar porque chegou atrasada, porque que não foi estudar, não tinha estudado no dia anterior. Eu falava, isso pode até te servir para tirar um pouco da sua culpa, da sua consciência, mas no dia da prova, o examinador não quer saber qual o motivo que você não estudou. Sim, sem dúvida. E não importa o motivo. Então esse negócio às vezes da gente ficar querendo justificar porque não estudou, não serve. Então, se você colocou aquela meta de estudo por dia, tem que cumprir aquela meta de estudo, e como a gente já falou, não precisa ser nada fora de lógica, né? Falando em justificativa, a gente toca num assunto bem interessante que muitas pessoas procuram informações, procuram esclarecimentos, a respeito da família. Você tinha apoio da sua família? Bom, sempre tive sim apoio da família, mas como eu morava sozinho, então meus pais moravam na mesma cidade, então eu não meio que não falava para eles assim, que eu sabia que eu sempre estava estudando, mas não chegava a tocar nesse assunto, mas sempre tive apoio sim da família, que é um ponto importante, tanto da família até do ciclo de amizade, um pouquinho mais, porque o que acontece? Falando ainda da parte social, misturando também um pouco aqui com a parte da família, se você não tem apoio da família, ou então se você tem um ciclo de amizade que não tem os mesmos objetivos, eu acho que atrapalha um pouco, porque quando você está, por exemplo, num edital, em praça, ou então quando está com autorização para sair, ou então quando é um concurso grande igual para auditor, que você precisa estudar com certa antecedência, você vai ter que se isolar um pouco, sim, da parte social. Não precisa também virar um ermitão, mas tem que se isolar um pouco. Então, se você tem um ciclo de amigos que está naquela fase ainda de festas, de sair e tal, acaba atrapalhando um pouco, você acaba tendo que dizer não. Uma vez, até quando a gente estava se preparando para o concurso da CGU ainda, e daí já tinha saído o edital, e daí estava naquela reta final. Então, todo o tempo disponível era só para estudo. Até a casa era de livro espalhado por dentro da casa, tava aquela maior bagunça. Aí quando já estava perto da prova, uns amigos ligaram, não, que a gente vai tinha um bar lá perto de casa, um espetinho bom lá, não, que a gente vai lá só comer um espetinho, coisa rápida, rapaz, eu perdi. E daí eu já pensava quantas horas eu ia perder e quantas páginas eu ia deixar de ler naquele tempo. E daí o outro colega também que estava estudando, me ligou desesperado, rapaz, te ligaram aí. Pra mim desesperado, eu até pensei que tipo, ensinar outra coisa, né? Eu falei, rapaz, depende. O que foi? Não, que me ligaram aqui pra gente comer espetinho. Olha, você tem cabelo. Aí eu falei, rapaz, me ligaram. Você vai? Aí ele falou, rapaz, eu vou, mas a gente vai fazer o seguinte. A gente leva uma prova pra ficar respondendo lá do rapaz do céu. Ele bem que levou essa prova. Só que também tinha outros colegas que foram, que também andaram de concurso, até lembro que a conversa foi até sobre as competências do Poder Judiciário. Mas aí também a gente ficou pouco tempo e virou estudo. E daí, reta final, sempre tem isso, né? Não todo tempo é disponível. E daí você acaba mesmo que se isolando, não tem jeito. Você tinha alguma dificuldade específica nas disciplinas? Tinha.
todo concurseiro sempre tem alguma matéria que também ele tinha tive dificuldade ou que ele não gosta. E daí qual foi a tática que eu usei? Geralmente quando a gente gosta muito de uma disciplina e tem facilidade, a gente tende a estudar muito aquela disciplina. E as que a gente não gosta e tem dificuldade, a gente tende a não estudar. Eu tinha uma grande dificuldade, ainda tenho, depois do concurso não estudei mais, digamos assim, com português. E daí eu percebi que eu tinha que estudar português, mesmo sem gostar, eu tinha que estudar português, senão eu não conseguia passar no concurso, porque sempre tem muitas questões de português em todo qualquer concurso. Então eu decidi que português era a disciplina que eu ia dedicar mais tempo. Então foi até uma exceção à regra de que você deve estudar só um material. Eu acabei lendo algumas gramáticas e alguns PDF e bastante videoaula. Porque quando é uma matéria que você tem muita dificuldade, eu percebi que você pegando um material em PDF ou um livro, às vezes você tem uma certa... Você já tem, igual eu estou dizendo, uma matéria que você tem dificuldade, então às vezes você não consegue aprender por PDF. Então eu aprendi com videoaula. E o que tinha de professor de português, eu via as videoaulas, 3 ou 4 videoaulas, gramática e PDF também. Então, depois que, por exemplo, no concurso da CGU, que era a ESAF, a banca, foram 25 questões de português, e a ESAF a gente sabe que é uma das bancas, junto com a FGV, que tem um português mais aprofundado. Das 25 questões, eu errei uma questão só. E daí, até depois, todas as dúvidas de português dos colegas me tiraram comigo, rapaz, já não sei, mas não só estudei para o concurso. E daí pra frente, toda prova todo concurso, prova de português, ou fechava ou errava uma questão. Ou fechava ou errava uma questão. Na prova mesmo de auditor, eu errei uma questão que na verdade nem foi na parte de gramática, foi daquela parte de redação oficial, né? Oficial, a minha chatinha naquela parte. Aí, mas a parte de gramática eram 15 questões, salvo engano, acertei as 15. Então a minha tática, e que eu acho que a gente deve adotar, aquela matéria que você tem muita dificuldade, é que você tem que dedicar mais tempo. Sim. Principalmente se for uma matéria essencial do concurso. Igual, por exemplo, no nosso concurso especificamente, tem economia do trabalho, que é uma matéria que se você pegar o histórico dos concursos, o último concurso, pegar os 3 últimos que a ESAF fez, sempre cobrou a economia do trabalho. E se for a ESAF, tinha mínimo. E quando foi o SESC, além de ter as questões, foi cobrado também na discursiva, que tinha mínimo também, você tinha que fazer pelo menos 50%. Como era uma matéria bem complicada, e é uma matéria bem complicada, então é uma matéria também que eu dediquei bem mais tempo do que as outras disciplinas. E outra também que o pessoal tem muita dificuldade, eu digo que a pessoa tem que estudar, se você tem dificuldade, você tem que estudar desde o início, é raciocínio lógico. Principalmente aquela questão... Era uma dificuldade minha. Principalmente aquela questão se for a ESAF que for fazer o próximo concurso. Porque o que a ESAF chama de raciocínio lógico, na verdade é matemática do segundo grau todinho, inclusive trigonometria, geometria plana, matemática financeira, estatística, básica e avançada, inclusive. E o raciocínio lógico propriamente dito, que é aquele raciocínio lógico que o CESP cobra. O raciocínio lógico do CESP é aquele mais tranquilo, é aquele negócio de tabela verdade, VOF, é tranquilo. Agora, se você for fazer uma prova da ESAF, é a matéria mais extensa do edital, qualquer material em PDF vai dar mais de 1.500 páginas, em torno de 1.800 páginas mais ou menos vai dar um material, e é meio complicado para você. Não são 1.500 ou 1.800 páginas que você vai pegar e você vai ler, porque às vezes você fica 1 hora numa página, então é mais complicado. Então eu digo que quem tem dificuldade no raciocínio lógico, você tem que dedicar muito tempo, inclusive não deixar para a última hora, porque se você deixar para a última hora e for a ESAF, por exemplo, tem mínimo. Então, você tem que fazer 4, parece pouco, mas rapaz, não é. Eu vi em concurso da Receita, salvo engano, 2 ou 3 pessoas que estavam entre os 20 primeiros colocados na prova objetiva não fizeram o mínimo em raciocínio lógico. Então, se o cara fosse para a segunda fase, era um concurso com 234 vagas, parece que depois chamaram o dobro. Se o cara tivesse ido para a segunda fase, tivesse feito o mínimo do mínimo, ele ainda teria ficado entre os 100 e foi excluído do concurso porque não fez o mínimo em raciocínio lógico. Provavelmente a pessoa tinha dificuldade, deixou para a última hora. Sim. É importante notar, a gente está aqui com o Patrick, que é 19º lugar no meu concurso, eu sou o 20º, e ele está abordando as dificuldades dele, a raciocínio também foi uma dificuldade minha, e as pessoas elas têm uma noção de que tem que dominar as 15, ou quantas disciplinas forem do concurso, só que na prática a gente sabe que isso é impossível. Você vai sempre ter um calcanhar de Aquiles. A questão é, o que é que você vai fazer para abordar isso e não se deixar surpreender? Se você espera sem tomar alguma atitude, provavelmente o perfil multidisciplinar da prova vai lhe derrubar. Hoje a carreira é composta por pessoas da área de humanas, da área de saúde, da área de exatas, e essas 3 áreas são misturadas dentro de disciplinas, ou seja, raramente você vai ter um candidato perfeito para um cargo de auditor. Seja no trabalho, seja da Receita, seja do TCU, você não vai ter um candidato que se considere completo, justamente porque são matérias em muitas áreas e que, claro,
requerem do aluno um esforço muito grande, mas claro, uma recompensa também, como vocês podem ver, vocês que já acompanham a carreira. Patrick, me diga, você falou muito dos seus acertos e das decisões interessantes que você tomou, mas a gente sempre faz umas besteiras. Sim. Quais foram assim as situações onde você realmente reconhece, não, eu errei, eu deveria ter evitado aquilo? Bom, os acertos, na verdade, eles se deram depois que eu tinha cometido todos os erros, digamos assim. Então, não foram, muito comum errar, né? não foram acertos já de cara, digamos assim. Então, por exemplo, no primeiro concurso que eu fiz, que foi do MPU, o erro, por exemplo, de comprar tudo quanto era livro, eu comprei caixas e caixas, na época era mais apostila, né? Caixas e caixas de apostila. Não ter um planejamento definido do que você vai estudar naquele dia. Por exemplo, depois que eu fiz o planejamento, se você perguntasse daqui 30 dias o que eu ia estar estudando, eu sabia o que eu ia estar estudando, o que eu vou estudar hoje, o que eu vou estudar amanhã, o que eu estudei ontem. Então, no primeiro, eu simplesmente comprei vários livros, apostilas, e comecei a ler, meio que de forma quase que aleatória. E outra questão também, outro erro também comum, o erro de não ter um certo controle da disciplina, né? Você tem que ter algum tipo de controle da sua disciplina. Lógico que também chega um ponto que você já está assim disciplinado a um ponto que você não precisa mais disso. Então, por exemplo, já no último concurso do Auditor Fiscal do Trabalho, a parte da disciplina eu já não precisava fazer nenhum controle porque já tinha consciência. Então, os erros básicos foram os erros comuns de todo concurseiro, que hoje até já com vários sites, com grupos de estudo, esses erros básicos que é concurseiro mais antigo, cometemos. Hoje, por exemplo, a maioria das pessoas não comete esse erro básico de comprar vários materiais de uma vez, por exemplo. E já para concluir, qual foi a parte mais difícil nessa sua caminhada? Você em algum momento achou que não fosse dar certo? Esse era o meu maior medo e minha maior motivação, digamos assim. Quando eu pensava na possibilidade de não passar no concurso, aquilo me dava um certo desespero. Então, às vezes as pessoas perguntam, quando você estava cansado, o que você fazia? Tem gente que fala, não, eu tomo banho, tem gente que fala, não, eu vou na academia, faço um exercício, volto e continuo estudando. E daí cada um tem... A minha motivação era, quando eu estava cansado, eu pensava, se eu não passar nesse concurso, o que eu vou fazer da vida? Cada qual tem uma maneira de se motivar. Uma maneira de motivar. Então, servia para motivar e para espantar o cansaço digamos assim, por exemplo, quando eu estava já na preparação para a FT, e daí os últimos 30 dias eu tive férias, programei as férias, porque concurseiro tira férias para estudar. Né? Eu também tirei várias. Quem concurseiro que tira férias para viajar, para se divertir, tá meio fora. Só que daí você tem que fazer valer a pena, né? Nos últimos 30 dias eu tirei férias, então eu chegava na biblioteca 8 horas, estudava até meio-dia, aí ia em casa, e voltava às 2, estudava até às 6, saía para jantar de novo e voltava e continuava até às 9h30. Só que daí nos últimos 15 dias, nos últimos 20 dias, na verdade, o que é que eu fiz? Já não ia mais em casa almoçar. Então, já almoçava por lá mesmo? Já almoçava por lá. Tinha uma lanchonete lá, almoçar entre aspas, né? Porque era uma lanchonete lá, né? Enrolava lá, né? Porque daí eu pensava, se eu for em casa, saio meio-dia, volto 2 horas, eu tô perdendo 2 horas. E daí... Vai dar quantas páginas? Quantas páginas? Como eu li em média 14 páginas por hora, eu li em média 14 páginas por hora, então eu já pensava, 28 páginas a menos que eu vou ler. Então, só nesse almoço? Só nesse almoço. Então, eu digo, não tem como. Daí eu pensava, quando eu tava cansado, eu pensava, rapaz, isso eu não passei nesse concurso. Rapaz, quer saber, não vou almoçar não. Aí na janta também a mesma coisa, já não ia mais, já ficava por ali mesmo. Então, nos últimos 20 dias, eu acho que eu devo ter estudado com certeza mais de 12 horas líquidas. E não comeu quase nada? Não comi quase nada. Patrick, essa sua trajetória se assemelha à trajetória de muitas pessoas, se assemelha à minha trajetória. E uma pergunta final. Valeu a pena? Sim, valeu a pena cada minuto. Porque muitas vezes a gente escuta e a gente lê sobre muitas pessoas que conseguiram passar, e daí eu vejo muitos colegas, aqui eu li que fulano estudou 1 ano e passou para auditor, fulano estudou 1 ano e meio e passou para juiz. E daí quando a pessoa sempre me fala isso, eu digo, mas o que ela fez para ela conseguir ser aprovada em 1 ano, 1 ano e meio? Você está disposto a fazer a mesma coisa? Aí nem sempre a pessoa está disposta a fazer o mesmo sacrifício, né? Principalmente, digo, até recentemente, escutei algumas pessoas falando que teve um candidato, ele passou para juiz com 1 ano e meio de estudos. Lógico que ele já era formado, até porque tem que ter os 3 anos de prática, né? Mas ele saiu do trabalho, daí o que ele fez? Daí eu perguntei, sim, mas ele passou em 1 ano e meio, mas o que ele fez? Ele saiu do trabalho e ele começou a estudar 10 horas por dia, todos os dias. Eu digo, é repetitivo,
todo dia, todos os dias, mas vai ficar claro que foram 10 horas todos os dias durante um ano e meio. Só fazia isso? Só fazia isso. Com certeza, a parte de vida social dele, até porque quem estuda 10 horas por dia, você fica bem cansado. Claro. E isso em média, né? Então, com certeza, teve dias que ele estudava 12 horas. Eu tinha uma amiga que chegava a estudar 14 horas. Hoje ela é procuradora lá do Estado Tocantins. Ela tinha dias que ela estudava 14 horas por dia. E daí, às vezes, a gente escuta muito essas histórias, mas às vezes a gente não está disposto a fazer o sacrifício que as pessoas fizeram para chegar. Porque não tem uma fórmula mágica, tem meios de você ser mais fácil, digamos assim, que são os métodos, os planejamentos que a gente fala bastante. Então, por exemplo, enquanto eu tinha colegas que às vezes estudavam, só estudavam, se dedicavam exclusivamente ao concurso, então realmente estudavam 8, 10 horas por dia, mas não conseguiram aprovação. Eu acredito que seja porque às vezes não estavam adotando os métodos certos, não tinham um certo planejamento. Então, com um planejamento, método, análise, igual eu também falei, você consegue, digamos assim, utilizar o tempo. Então, enquanto eu estudava 3, 4 horas por dia, consegui aprender mais do que alguns outros colegas que estudavam 8 horas por dia. E daí, volto a dizer, até por experiência nossa de conversar com os colegas, quem passa para auditor fiscal não é nenhum gênio. Pessoa muito normal. Tem até alguns colegas que a gente conversa, eu mesmo, por exemplo, que a gente começa, rapaz, você é auditor mesmo. Uma vez um aluno, até, uma época corrigindo isso possível, perguntou se eu era auditor mesmo, né? Porque ele fala, não, porque auditor são gênios e são muito metódicos, como se fosse uma máquina, entendeu? Eu falei, não, rapaz, nós somos pessoas normais. Eu sempre digo que eu só abri mão de algumas coisas na minha vida, tal qual você também abre e abriu. Fez o sacrifício e, claro, colheu o fruto. Eu sou Daniel Magalhães, auditor fiscal do trabalho. Conversei aqui com o Patrick Lois, auditor fiscal do trabalho, 19º lugar no meu concurso FT 2013. Patrick, deixa um recado aí pra galera. Bom, o recado que eu tenho para dizer é que se a pessoa quer realmente ser aprovada num grande concurso, ela vai ter que ver o que ela fez até hoje e ver o que ela estava fazendo de errado. E é o que eu falava para uma amiga: se você fizer o que você sempre fez, você vai continuar onde está. Então, se você quer uma mudança, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. É isso aí. Um abraço, galera. Tchau, tchau.